Olá, gente bonita! Eu sou Márcia Moreno e resolvi falar sobre o uso de medicamentos por idosos. E a convidada de hoje é a farmacêutica Daniela Felipim. Daniela, muito obrigada por comparecer ao canal. Muito obrigada, Márcia. Estou muito contente com o convite e falar desse assunto é muito importante, inclusive, para alertar quanto aos riscos do uso de medicamento, especialmente em idosos. Se a gente for pensar que o último dado que teve do Ciatox em 2017, o número de intoxicações por medicamento chega a 33%. De 100%, 33% o medicamento ser responsável por intoxicações. Então a gente precisa falar sobre o assunto. Ainda pensar que na realidade do idoso, a gente tem um termo que nós usamos que é a polifarmácia. O que é a polifarmácia? O idoso, em média, uma prescrição de medicamento do idoso contém 5 medicamentos. Então, em 5 medicamentos, a chance de um medicamento interagir com o outro, a chance desse idoso tomar um outro medicamento fora da prescrição que possa interagir. Então, tudo isso é bom a gente alertar, conversar sobre isso para não ter tantos problemas aí. Inclusive, quem cuida do idoso deve tomar muito cuidado, administrar, deixar separadinhos, né, em blocos, esse é da manhã, esse é da tarde, esse é da noite, porque aí que ocorre também um risco involuntário, né, da pessoa se intoxicar e de não tomar o que ela deveria tomar, quer dizer, vai perder todo um tratamento, não é? Com certeza. Existem várias dicas, tanto para o idoso, porque hoje a gente tem vários idosos que moram sozinhos, né? Tanto para o idoso quanto para o cuidador, seja o filho, um profissional de saúde, enfim. Então a gente tem algumas dicas para conseguir melhorar esse esquema de tomada mesmo de medicamentos. Por exemplo, se o medicamento é para tomar junto com o alimento, por exemplo, a gente pode deixá-lo na cozinha. Porque a gente já está acessível ali na cozinha com o medicamento. O medicamento, a prescrição do médico é ao deitar. Vamos deixar ele no quarto. Só a gente precisa ter um cuidado. O medicamento ele nunca pode ficar exposto ao sol, ao calor e à umidade. Então a cozinha é de se pensar, desde que não seja um local que bata sol direto, que aquela parede fica quente. Em cima da geladeira. Né? Em cima da geladeira é quente. Então pensar num local que seja mais fresco, que não tenha exposição solar para deixar na cozinha. Banheiro, nunca deixar medicamento. Banheiro é o lugar mais úmido da casa. E deixar visível, né? Porque de repente o idoso esquece. Só tomar cuidado com o auxílio do alcance de criança, de animal, enfim. Uma segunda dica que a gente pode colocar é o uso de um mapa. O mapa é uma tabela. O que seria isso? É facinho de fazer. A gente pode fazer com lápis mesmo, lápis e régua. Colocar o nome do medicamento e o horário. E uma dica legal é usar desenho. Por exemplo, é um medicamento para tomar com café, no café da manhã, uma xícara de café do lado, porque é mais fácil para lembrar e é visual. É para tomar com comida, um pratinho de comida dá para lembrar. E esse mapa fica acessível ao idoso ou ao cuidador, de preferência na porta da geladeira. Mas esse mapinha aí vai fazer ficar gostoso tomar remédio. Por favor, não vamos trabalhar com automedicação, né? Não, de jeito nenhum. E também uma coisa que eu fico preocupada, porque outro dia eu fui a uma farmácia comprar remédios pro meu gato. E aí o moço falou assim, a senhora não quer levar esse remédio? Eu falei, bom, esse é ômega 3. Falei, até que eu tomava, eu parei. Aí ele falou assim, se levar 3 caixas, paga o preço de uma. Eu, opa, vou levar 3, né? Aí ele falou assim, aproveita e leva pro semestre. Eu comprei. Aí eu falei assim, olha, eu tô com falta de um medicamento. Ele falou assim, eu não tenho, mas eu vou te dar outro. Aí ele já me vendeu 2 caixas do outro, que é um desses remedinhos fitoterápicos, né? E aí, então, quando chegou no caixa, ele falou assim, e essa vitamina? Eu falei, moço, não tá mais cabendo na cestinha. Também que você tocou nesse assunto, que a gente precisa falar, é a automedicação. A automedicação, a gente pode pensar pelo lado do paciente, que se automedica. Os sintomas, por exemplo, febre, dores, isso é muito relativo, pode ser sintoma de várias patologias, de várias doenças, né? Então, uma pessoa, eu estou com febre, vai lá e toma um antitérmico. Às vezes a febre é o que o teu corpo está gritando
que você precisa ver o que é aquilo. E aí você vai e corta, febre. Você tá cortando o sinal do seu corpo? Sim. Então, isso não é interessante. O Brasil é um dos países que mais sofre, mais faz a automedicação, e a gente precisa trabalhar em cima disso. A gente está falando de idosos. Se esse idoso tem uma prescrição médica de uso contínuo, aí ele tem um sintoma ali, tá com uma dor, ele vai na farmácia, compra uma medicação. Esse medicamento que ele comprou, primeiro, não necessariamente é o que ele precisa. Ele precisaria ir ao médico, saber o que ele tem para ser prescrito o medicamento que é ideal para aquela situação. E segundo, se ele toma um medicamento sem prescrição e ele não sabe se aquele medicamento está interagindo com os demais. Quando a gente fala de interação, o medicamento ele pode tanto aumentar o efeito do outro ou até diminuir. E nesse caso não trata. Então tem vários riscos, inclusive piorar patologias que esse paciente já possa vir a ter. Nesse caso, vale ressaltar o uso dos MIPs. MIP é o medicamento isento de prescrição. O que quer dizer isso? O paciente ele pode entrar numa farmácia, uma drogaria e comprar um medicamento sem ter a prescrição médica na mão. E isso a legislação permite. Dipirona, paracetamol e ácido acetilsalicílico. E muitos pacientes, muitas pessoas acham que esse tipo de medicamento, porque não tem prescrição, ele não tem risco em tomar, né? E tem muito risco. Um dipirona pode matar? Um dipirona pode matar. A gente não sabe a reação que vai ter no corpo de cada um. Então tem que se tomar muito cuidado. Então falar em medicamento isento, falar de automedicação é muito próximo, porque o paciente ele acha que ele pode tomar e que não vai ter interação com o outro, enfim. Então é bom ele conversar com o farmacêutico, então contar o que ele está tomando, que o farmacêutico vai ser então o responsável por dizer se ele pode ou não pode fazer aquilo. Exatamente. O farmacêutico ele vai analisar uma prescrição e ele vai ajudar o paciente, olha, esse interage com esse não pode tomar, o horário a tomar, pode tomar com comida. Aliás, uma dica vale para os idosos e vale para qualquer pessoa que use medicamento. Sim. Nunca tomar com leite, nunca tomar com suco. Medicamento é apenas com água. Com água você não vai ter risco com nenhum tipo de medicamento. Tá vendo? Eu não sabia disso, gente. Eu já tomei remédio com tudo isso aí, viu? Com leite principalmente. Então, eu só queria ressaltar uma coisa que acontece muito, na verdade, e que o nosso Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia e os profissionais que são conscientes, a gente combate isso, que é a empurroterapia. O que é a empurroterapia? É uma prática que o profissional que está te atendendo, ele vai empurrando um medicamento sem realmente ter a necessidade. Aí vem as promoções, leve 2, pague 1, né? E a gente precisa combater muito essa prática porque ela é muito perigosa. O lema do Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal, é: farmácia é estabelecimento de saúde e não um simples comércio. E agora, já que todo mundo, né, um monte de gente, eu inclusive, já comprei um monte de remédio que pode ser que não tome, que não precise, o que a pessoa faz com esse descarte? Leva para algum lugar? A gente tem 2 casos. No caso do medicamento estar dentro do prazo de validade e estar fora do prazo de validade. Se ele estiver fora, aí a gente precisa fazer o descarte correto. Nunca descartar na pia, no vaso sanitário ou no lixo, que esse medicamento vai contaminar o meio ambiente. Leve ao posto de saúde. Tem algumas farmácias também, comerciais, drogarias, que recebem esse medicamento para que ela faça o descarte. O segundo ponto é se ele estiver dentro do prazo de validade. Porque dá dó, né? A gente tá com um medicamento que não tá fazendo uso e alguém precisando do medicamento. Temos a farmácia da Gente. Aqui em Ribeirão Preto, ela fica na Cerqueira César. E ela recebe medicamentos bem armazenados em casa, mas ela recebe para fazer doação para quem precisa de medicamento. Então, é uma dica legal. Obrigada, Dani. Foi muito bom mesmo, papo muito esclarecedor, e vamos cuidar dos nossos idosos, né? Com certeza, precisamos dar atenção para os idosos. Muito obrigada pelo convite, Márcia, foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Se você tiver algum assunto que acha interessante, dê uma sugestão. Siga-me nas redes sociais, inscreva-se no canal. Aqui embaixo tem um sininho, é só você acioná-lo que toda vez que houver um vídeo novo você será notificado. Eu sou Márcia Moreno e resolvi falar.